convidar os queridos a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Farei a leitura do versículo 1 até o versículo 18. 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 18. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja a Hazael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai, mais uma vez rogamos ao Senhor que o Senhor, através do teu Santo Espírito, ilumine a mente dos teus filhos, a todos estes que estão aqui presentes, a todos que nos assistem. Não permita com que nenhuma dificuldade, problema, situação possa desvencilhar a atenção dos teus servos, a tua voz e a tua palavra nesse instante. E que Ele alcance estes corações, transformando, restaurando e fortalecendo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós lemos um texto que na última quarta-feira,
nós falamos sobre o profeta Elias até o episódio anterior a esse texto que nós acabamos de ler. Nós vemos que as nossas vidas, elas são permeadas, recheadas de dúvidas. Todos os dias da nossa vida, todo o tempo, em muitos momentos, nós temos dúvidas. Quantos destes momentos fazem parte da nossa vida? Nossa vida, certamente, se fizermos uma avaliação, nós perceberemos que o nosso dia a dia é gerado, infelizmente, com muitas dúvidas. Nos últimos dias, nos últimos tempos, nós tivemos, ou essas dúvidas foram multiplicadas, potencializadas com as circunstâncias da pandemia. Quantas dúvidas não surgiram na vida das pessoas quando iniciou a pandemia? Será que vai durar um mês? Será que logo a igreja fechou, mas logo retornará? Passou 2 meses, e agora, será que vai piorar? Aumentavam as mortes, será que vai chegar na minha casa essa doença? Aumentava ainda mais, será que eu não serei a próxima vítima? As empresas tinham dificuldade, será que eu não serei o próximo a perder o emprego? As escolas fecharam, e agora, será que eu não vou ter uma formação? Começaram as escolas de forma online, mas será que desta forma vai resultar algum proveito? Será? E diante de nós, muitas circunstâncias. Começa então a possibilidade de vacina. E aí, eu vacino ou não vacino? Alguns dizem que se vacinar vai morrer. Alguns dizem fala que vacinar é isso. Alguns dizem que se não vacinar não faz isso. E quantas foram, nesses últimos tempos, as dúvidas que foram potencializadas em número e em estrago nas nossas vidas, em pressão sobre os nossos ombros, sobre o nosso coração. E é interessante que nessas dúvidas nós procuramos responder aos conflitos da nossa alma. Essa é a realidade. Por que você tem dúvida entre A e B? Possivelmente porque A e B você deseja-o. E você precisa decidir entre os dois. E aí você vai fazer uma avaliação do que é o melhor para a sua vida. Do que você imagina que será o melhor para a sua vida. Dúvidas, dúvidas e mais dúvidas. Nós precisamos responder aquilo que nem sempre nós temos tempo para fazer, nem sempre nós estamos dispostos a enfrentar uma decisão, mas se apresenta diante de nós e nós precisamos decidir. A questão não é simplesmente uma dúvida quando você procurou as opções e estão diante de você as opções e você vai escolher. Nessas circunstâncias, as opções vieram e nos atropelaram e agora escolha, opte por algo. E isso nos lança, meus queridos, em muitos momentos em profundas trevas da nossa alma. Porque muitas vezes você não consegue decidir. E em muitas situações você olha para ela e vê algo terrível, complicado, olha para outra, também está complicado e terrível e sem saída. E o que fazer então agora? Meus amados, nós lemos um texto aqui em que fala de alguém, do profeta Elias, que havia acabado de enfrentar uma maravilhosa vitória no Monte Carmelo, sobre os profetas de Baal, sobre os 450 profetas de Baal. Onde Elias tinha acabado de provar do tremendo poder de Deus. Meus amados, o povo de Israel estava vivendo numa situação de oscilar nos seus reinados. Entre reis que governavam Israel e que faziam o que era bom perante o Senhor, e reis que faziam o que era mal perante o Senhor, ou seja, reis que seguiam a orientação de Deus para o seu governo e governavam e dirigiam o povo em direção ao Yahvé, ao Senhor, e reis que governavam e dirigiam o povo distante de Yahvé, distante do culto ao Senhor. Acabe, o rei que governava Israel neste momento,
Se vocês voltarem um pouquinho aí no capítulo 16, versículo 30, diz que fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Acabe não somente fez algo ruim, mas Acabe fez mal muito mais do que todos os outros anteriores a ele. Ou seja, o povo de Israel estava numa circunstância e numa situação completamente longe de Deus. Como na própria palavra de Elias, em 2 versículos, ele diz que desesperado ele estava, porque o povo tinha derrubado todos os altares ao Senhor. Isso quer dizer que o povo já não estava adorando mais a Deus, a Yahvé. O povo, ou seja, o rei matou todos os profetas, Elias imaginava. E todos os que serviam a Deus, os remanescentes fiéis, não existem mais, Senhor. Essa era a mentalidade de Elias. Mas por quê? Porque de fato o reinado de Acabe foi muito cruel. Infelizmente, nós vemos muito bem disso, que Acabe ele foi de uma forma muito maléfica, induzido e conduzido pela sua esposa, a conhecida Jezabel, que inclusive ela é usada no próprio Apocalipse, por tão terrível que foi o reinado do período de Acabe, mas não foi Acabe que governou, foi Jezabel que governou. Aqui nós vemos um princípio, né? Ele deixou de ser o cabeça do seu lar, e desgraças vieram não só para a sua casa, como para o reinado inteiro. E então aquela mulher começou, idólatra que era, derrubar todos os altares do Senhor e construir postes ídolos a Baal. Baal, que era conhecido, como vimos até na quarta-feira, como Deus das águas, da chuva e do fogo. E Elias fica extremamente triste com aquela situação, mas Deus dá uma oportunidade para Elias provar de que Deus Yahvé ainda estava com aquele povo e que Deus corrigiria aquele povo para tornar ao culto ao Senhor. E então tem esse grande episódio dos profetas de Baal, onde há um desafio ali, Elias sozinho contra aquelas centenas de profetas, monta-se um altar, coloca a pedra sobre a terra, coloca a lenha, coloca o sacrifício. E então diz Elias, agora ore ao seu Deus e Baal, para que ele mande fogo do céu e consuma. E diz que aqueles profetas, falsos profetas, oraram, viram que não tinha resultado, começaram a se flagelar, se mutilando, ou fatiando, melhor dizendo, e nada acontecia. Depois de tudo isso, nada acontecer, Elias, ele agrava o desafio. Ele diz, agora traga água, mas derrame água para valer. Derrame até o chão e o solo ficar encharcado de água. E diz que quando ele clama ao Senhor, e o clamor de Elias era para que esse povo saiba que tu és Deus. E diz que desce fogo do céu. E o que nós falamos na quarta-feira, o fogo não consumiu só o holocausto. Diz a palavra que o fogo consumiu, de cima a baixo, o holocausto, a lenha, as pedras e a terra que estava debaixo do altar. Ou seja, como um meteoro tivesse caído ali, ficasse uma cratera. Isso foi o poder de Deus. E Elias percebeu isso. E dizem ainda que Elias clama e chama o povo reconhece que Deus é o Yahvé, era Deus. E então, Elias, o povo levanta e vai lá e mata os profetas de Baal. Mas logo depois disso, diz que Acabe fala para a sua rainha, não é? O que Elias havia feito. E ela toma a decisão e diz, do jeito que ele fez com os profetas, a vida dele também será ceifada. Quando Elias fica sabendo disso, você que tenha provado hoje de um milagre de Deus, o que deveria acontecer normalmente? Você confiar mais em Deus, não é? Você acabou de ver
Deus te curar, fazer um milagre na sua vida, o poder de Deus visivelmente. Mas não foi assim que Elias ele reagiu. Quando ele ficou sabendo de que Jezabel iria matá-lo, diz que ele foge e foge. Por isso, meus amados irmãos, diante dessa reação de Elias, como é que a gente normalmente enfrenta, como Elias enfrentou esses momentos de dúvidas na nossa vida? Elias, ele enxerga o poder de Deus, a ação de Deus, e ele deve ter considerado isso, mas ele enxerga do outro lado uma rainha raivosa e irada pelo que ele tinha feito. E agora? Eu fico e provo de novo do poder da proteção de Deus? Ou eu fujo e vou embora? Ele optou por fugir. O primeiro ponto que eu quero falar para os irmãos é exatamente isso, a fuga, a decisão de Elias em fugir. E do versículo 2 ao versículo 4 fala: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: faça os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e diz que deixa ali o seu moço, o seu servo, e diz que ele mesmo sozinho então vai para o deserto, caminhando um dia, assenta debaixo de uma árvore, e diz então que ele pede a morte para si. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Nesta fuga, e o que ocasiona a fuga de Elias, foi Jezabel, foi a ameaça dessa mulher, foi a opção de que se ele ali ficasse, ele poderia morrer, ou ele morreria. Essa foi a conclusão que ele chegou. E é interessante que o que nós podemos observar, infelizmente, é que numa situação de pressão, numa situação de medo, numa situação de dúvida, muitas vezes nós queremos fugir do problema. E infelizmente o medo acaba embaralhando e modificando a nossa visão. Fica turva, não fica clara a nossa visão em escolher o que deve ser escolhido. E a nossa visão nesta guerra e nesta batalha que se chama vida, que é o nosso dia a dia que nós temos enfrentado. Ele então, diante desse medo, ele não enxergou, ou não pelo menos lembrou do que Deus acabara de fazer. Ele foge para salvar a sua vida. Meus irmãos, em muitas circunstâncias da nossa vida, nós somos incapazes, às vezes, de lutar. Ou pelo menos imaginamos que não temos forças para lutar. Que não temos opção de saída. Que todas as portas estão fechadas. Elias imaginou: a única porta que está aberta para mim é fugir, porque se eu ficar, eu vou morrer. Mas uma coisa que para mim é muito contraditória na decisão de Elias, sabe o que é? É que ele foge da morte pedindo a morte, caminhando para a morte. Vocês perceberam isso? Ele foge com medo de morrer pelas mãos de Jezabel e vai para o deserto e para no lugar e diz assim: Senhor, me mata, toma minha vida. Uai, ele estava com medo de morrer ou não estava? Ele foge por causa do medo da morte ou não? Para mim a decisão de Elias é contraditória demais, e por isso que o medo embaralha a nossa cabeça. O medo nos torna confusos. O medo tira a nossa visão, de fato, do caminho que a gente deve caminhar. E nos faz caminhar em direção daquilo que nós tememos. Ele foge. Ele toma uma decisão que não deveria tomar, porque o medo, gerado pelas dúvidas, nos deixa confusos. O medo, gerado pelas dúvidas de uma decisão errada, nos deixa confusos. E então ele pede a morte, vem o pedido de Elias pela morte, e ele se sente
o seu coração, uma depressão tão profunda, introspectiva, uma tristeza tão grande, porque não somente ele tinha o medo da morte, mas também ele olhava para trás e diz: todos os meus irmãos também já morreram, porque ela já exterminou todos os outros. Era esse o pensamento que Elias tinha. Então ele clama a Deus: basta. Como diz o versículo 4 aí: toma agora, ó Senhor, a minha alma. Eu não tenho nada de melhor do que os meus pais, que já morreram, que foram mortos. Sua atitude de salvar sua própria vida não dá em nada. A decisão que ele toma aqui para se livrar da morte, leva-o para a morte. E meus amados irmãos, nas nossas dúvidas, as nossas atitudes muitas vezes só nos levam mais para o deserto. Que o Elias caminhou foi para o deserto. Em direção da morte. A fuga dos problemas sempre nos leva para desertos secos. Solidão sem rumo. Nenhuma fuga, ela vai te trazer benefício. Porque muitas vezes, nas nossas fugas, nós fugimos dos problemas e fugimos também do Senhor. Da proteção do Senhor, do cuidado do Senhor, da confiança no Senhor. Não fuja. Se você crê que tem um Deus na sua vida, que como lemos no salmista, Ele está na tua destra, ao seu lado. Se você crê que os anjos do Senhor estão acampados onde? Ao redor, ao derredor daqueles que amam e temem ao Senhor. Não fuja. Muitas vezes nós tomamos essa decisão, mas não traz solução. Não traz, pelo contrário. Muitas situações nós estamos indo em direção do nosso grande medo. Mas é interessante que, no trajeto da vida de Elias, da sua fuga, Deus encontra esse seu servo e dá uma nova direção à sua fuga. Dá uma nova direção ao seu caminho. A partir do versículo 5 até o versículo 8 diz que ele deita, dorme debaixo do zimbro e diz que o anjo do Senhor o toca e diz: levanta-te e come. Diz que ele olha, viu junto à cabeceira pão e água. Diz que ele come, bebe, mas ainda não se anima e volta a dormir. Deitar desanimado, sem forças. Havia caminhado um dia, uma noite pelo deserto, sem comer nada, estava fraco. E diz o versículo 7 que ele voltou segunda vez, o anjo do Senhor, e toca em Elias novamente e diz: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. O caminho que Deus tinha para Elias não era o caminho que ele procurava. O caminho que Deus tinha para Elias era um caminho difícil, longo, mas era outro caminho. Diz o versículo 8 que ele levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deus dá nova direção à vida e à fuga de Elias. Deus vem, meus amados irmãos, em busca de cada um dos seus servos. E não tenha dúvida alguma que no pior dos desertos que você possa estar vivendo, Deus vem de encontro à sua necessidade. Deus vem de encontro à sua angústia. Deus não nos desampara, Ele vai de encontro até Elias. Diz que envia um anjo. Deus, percebendo a situação daquele homem fraco, debilitado, dá uma palavra, não só levanta e come, mas como dá o alimento para Elias. Mas parece que a primeira palavra do Senhor não foi suficiente. Deus torna até Elias, novamente enviando o anjo, e toca de novo, e diz: levanta, Elias, levanta e come, porque o caminho que você tem pela frente
não será fácil. Meus amados, quando de fato Deus vem ao nosso encontro, sabe o que acontece? Ele nos fortalece. E diz aqui então que Elias levanta, come, bebe, e agora não foi mais 41 dia e uma noite. Diz a Bíblia que Elias caminhou 40 dias e 40 noites com aquilo que ele havia comido dado pelo anjo. Até o Monte Horebe, que era o monte do Senhor. Ali era o lugar que Deus queria Elias. Ali era o momento em que Elias não teria dúvida do que Deus tinha preparado para a vida dele. De quem era o Deus que ele servia. Era lá, não era debaixo do zimbro. Era no deserto, mas naquele monte que era do Senhor. Aquele lugar que era do Senhor, da presença do Senhor. E então, Elias levanta e recebe a força desse Deus para ir até o lugar que Deus havia lhe proposto. Eu não sei se vocês já perceberam, mas assim como eu, é muito possível que você já, em muitos momentos, tomou o caminho da fuga. Eu tenho certeza disso. Mas é interessante que Deus tem a mania de transformar as nossas fugas, a fuga dos seus filhos, em novos recomeços. Já percebeu? Nunca não? Pois é. Transformar as nossas fugas em novos recomeços. E o que ele faz para dar esse novo recomeço? Força! Coragem! Para que possamos tomar novamente a direção que Ele tem para nós, não a que nós escolhemos. Não aquelas que embaralham a nossa cabeça e faz-nos ficar completamente desnorteado diante das opções e dos caminhos. Deus então alimenta aquele homem, dá força para ele. Ele levanta, diz o versículo 8, come, bebe, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então Elias, ele chega naquele monte e acha uma caverna. E ele diz, esse é o lugar melhor para mim. Possivelmente Elias, ainda ouvindo ao Senhor, tendo sido sustentado pelo Senhor, ainda estava naquela angústia do seu coração. Mas ela matou todos os meus irmãos, todos os que estavam firmes diante do Senhor, adorando ao Senhor e não Baal. Ela matou tudo, só tem eu, Senhor, só tem eu. E ainda ele fica ali, mas Deus põe uma prova para Elias. E então, no versículo 9, Deus faz uma pergunta para Elias. Ali entrou naquela caverna Elias, passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, ele disse, que fazes aqui, Elias? Que pergunta Deus faz para Elias? Deus havia enviado o seu anjo, mandado Elias para ir para o Monte Horebe. Ele vai, chega naquele monte e entra numa caverna. E Deus vira para ele e diz assim, que fazes aqui, Elias? Elias deveria ter respondido para Deus, não é assim, o Senhor que me trouxe aqui, o Senhor que sabe. Deus pergunta para Elias, você sabe de fato por que você está aqui? Meus amados, quando nós estamos lutando no nosso campo de batalha, quando nós abandonamos esse campo de batalha para fugir, muitas vezes, como eu disse, o caminho nos leva para desertos, e desertos para nós chorarmos as nossas mágoas, chorarmos os nossos lamentos, os desertos servem para isso. A gente percebe que nós estamos no lugar errado. Nós não temos que estar no deserto, e nós não temos que estar na caverna, e muito menos chorando as mágoas das dificuldades. Nós precisamos sair da caverna. Nós precisamos ver o que tem fora. E fora tem vida.
E fora, meus amados irmãos, tem força. E o que Deus vai mostrar para Elias é que a força não está nas aparências, no que ele enxergava. Quando ele olhava para Jezabel, Acabe, ele era o rei. Era uma rainha que odiava aqueles que serviam a Deus e que perseguia. E ele com certeza imaginou: eu estou morto. O povo de Deus está destruído. Ele se enganou com as aparências e Deus então traz uma prova para ele, para mostrar para ele que a força não está nas aparências, no que ele vê, no que ele enxerga. Exatamente é o conceito para a nossa fé, não é esse. Elias estava no lugar errado. Então diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 10, o Senhor vai dizer que Elias vai dizer: Senhor, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas. Eu fiquei só procurando tirar minha vida. Ou seja, o que fazes aqui, Elias? Eu estou fugindo. Então Deus diz para Elias: então tá bom, Elias, sai dessa caverna e põe-te neste monte perante o Senhor. Foi lá que eu te mandei estar. E diz que o Senhor então passava, mas diz que um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Ou seja, quando Elias sai da caverna, diz que vem um vento tão forte, um furacão, que as pedras daquela penha, daquele vale, despedaçava. Mas diz a Bíblia que o Senhor não estava no vento, naquela coisa que vinha destruindo tudo. Deus não estava lá. Mas continua o Senhor mostrando para Elias que depois do vento, diz que veio, ainda no versículo 11 final, um terremoto, chacoalhou aquele monte todo. Mas diz a palavra que depois do terremoto, um fogo consumindo tudo aquilo. Mas diz que Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Dá medo, né? Já pensou em meio ao incêndio? Que coisa terrível. Em meio a um terremoto, o que fazer? Obedece mesmo o povo e sai correndo do prédio? E se esse prédio cair em cima da nossa cabeça? Ou fica dentro do prédio? Um furacão. Aquilo visivelmente assusta, o poder daquilo assusta. Então nós percebemos como a força da natureza é terrível. Que força tem esses elementos? Mas Deus queria mostrar para Elias que a força não estava no que ele via, no que ele enxergava ou no que ele temia. E diz então que depois do fogo, diz que teve um cicio tranquilo, um silêncio, onde Elias não ouviu nada, absolutamente nada Elias ouviu. E então, diz o versículo 13, que ouvindo Elias esse cicio, aquele som que traz paz, que traz tranquilidade, diz que ele envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse novamente: que fazes aqui, Elias? E Elias de novo fala do mesmo jeito que ele falou no versículo 10, no versículo 14 ele responde. E então o Senhor, no versículo 15 diz: Elias, sai daí, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, faça o que eu lhe ordenarei. Meus amados irmãos, quando tudo está desmoronando ao nosso derredor, quando tudo parece dar errado, quando todas as circunstâncias têm nos angustiado, Deus está dizendo: pare de olhar para estas situações. Pare de olhar para as circunstâncias que parece que têm força na sua vida. Pare e olhe para mim. É aí que você vai ter força. É no silêncio.
Tem um louvor que nós cantamos, é isso, né? No silêncio, tu estás. Ou eu te busco. É aí que a gente encontra força. No nosso quarto secreto diante do Senhor. Só nós e Deus. É aí que de fato Deus fala ao nosso coração. É aí que de fato nós levantamos, tomamos o nosso manto e vamos em direção do caminho que é do Senhor para a nossa vida. Meus amados, quando nós prestamos atenção nos furacões, terremotos e incêndios que aparecem na nossa vida, nós não conseguimos escutar mais a Deus. Era assim com Elias. Ele olhava para aquele rei, olhava para aquela rainha, olhava para o que estava acontecendo no povo de Deus. Ele não conseguia enxergar e decidir de fato qual o caminho que ele deveria tomar. Se acalme. Não se preocupe, tenha calma. Ouça a voz do Senhor, e a voz do Senhor não está nos problemas. A voz do Senhor não está no que nós enxergamos como sendo os nossos grandes inimigos. A voz do Senhor está na paz, quando nós nos colocamos diante dEle e ouvimos a sua voz. Meu amado irmão, a voz do Senhor se apresenta quando você está aí sem abrir a boca ouvindo a leitura da palavra do Senhor. A voz do Senhor se apresenta quando você se reúne com irmãos numa reunião de oração e você calado ouve a voz do Senhor. A voz do Senhor, você lendo a palavra dEle e mesmo sem pronunciar as palavras, você está lendo e Ele está falando com você. O seu quarto secreto é o melhor lugar para você ouvir a voz de Deus. Meus amados, se nós queremos criar um ambiente que de fato haja essa manifestação do poder de Deus na nossa vida, nós precisamos, em primeiro lugar, respirar e ouvir a voz de Deus. Não adianta sair correndo, não adianta sair desesperado, não adianta fugir para o deserto, porque infelizmente nas nossas decisões sem a direção do Senhor só nos conduzirá mais para o deserto. Não adianta fugir da morte, porque nas nossas decisões, quanto às nossas dúvidas, nós estaremos caminhando para a morte. Mas fica em paz. E em muitos momentos, você só vai ficar em paz, não vai falar nada. Em muitos momentos, você só vai chorar, não é? Mas não duvide, jamais tenha dúvida de que Deus está ali, se você está de fato no lugar onde Deus quer que você esteja. Elias também esperava por uma grande manifestação de Deus, mas ele veio num cicio. Talvez Elias esperava que Deus dissesse: vai lá, Elias, eu vou novamente descer fogo do céu e consumir Acabe e Jezabel. Mas não era através de um terremoto, de um fogo, de um furacão, mas de um cicio, um silêncio. São nesses momentos que nós temos a força do Senhor. Meu amado irmão, o que eu quero perguntar para você é o que Deus perguntou para Elias. O que vocês fazem hoje aqui? O que fazes aqui, Elias? E eu quero que, com muita sinceridade no seu coração, você responda para o Senhor. O que você está fazendo hoje aqui? Deus, Ele protege, Ele sustenta, Ele conserva os seus servos. E então Deus volta para Elias e diz: Elias, como você está enganado, Elias? Ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal. A sua avaliação das circunstâncias está completamente enganado, Elias. Ainda tem muitos fiéis a mim. Por isso saia daí e vai liderar esse povo. E eu darei a vitória nas suas mãos. E então Elias ali, protegido, sustentado pelo Senhor naquele deserto, ele volta e faz tudo o que o Senhor quer.
Meus amados irmãos, para a sua vida eu quero deixar nessa noite. Primeiro, Deus não quer fugas. Preste bem atenção nisso. A dificuldade não acabará se você fugir, mas Deus está no controle. Pense bem nisso. A fuga só dará no deserto, mas Deus quer reconduzir o desespero da sua vida num tempo de bênção e de esperança, de vitória, como foi para Elias. Diz o autor daquele livro, O Pequeno Príncipe, que o orvalho cai com maior frescor no deserto. E em muitas vezes nos nossos desertos é que o orvalho do Senhor parece mais fresco de verdade. Segundo, Deus quer abrir os nossos olhos para ver e enxergar de fato qual o caminho que nós devemos seguir. Qual o caminho que nós devemos nos conduzir. O poder não está naquilo que parece estar. Muitas vezes há pessoas que pensam diferente, mas estão completamente enganados. E terceiro, você não está sozinho e jamais estará. Deus estará sempre com você nos desertos, Deus estará com você. Desde lá, lembra da vitória sobre os profetas de Baal? Deus esteve ali, ele enxergou e viu. No deserto, Deus esteve lá e apareceu para ele no anjo. Deus esteve com ele no pão e na água. Deus esteve com ele no sol escaldante do deserto e no frio da noite nos 40 dias. Deus esteve com ele na caverna. Deus esteve com ele ao retorno e vencendo Acabe, Jezabel e todos os que serviam a Baal. E por último, olhe para a sua vida e reavalie a sua posição hoje. Como você está vivendo diante do Senhor? Quais têm sido as suas atitudes? Quais têm sido as suas decisões? Você está no lugar que Deus te colocou? Ou será que você está esperando descer fogo do céu? Terremoto? Um furacão? Ou você está no lugar da presença do Senhor? Não é hora para fugir. É hora de assumir o chamado de Deus para a sua vida. Não é hora de ir para o deserto. É hora de enfrentar as lutas e provar do paraíso do Senhor nas nossas vidas. Não queira decidir por si só, mas sempre busque a vontade do Senhor. Ela lhe conduzirá à decisão mais sábia e coerente para a sua vida. O que você faz aqui? Vamos colocar em pé? Vamos louvar ao nosso Deus.